ação possessória pelos danos causados. Ok? E você, Heitor, alguma pergunta? Sim, professor. O servidor público estatutário pode fazer greve? Olha aí, a pergunta do Heitor. E em relação ao servidor público estatutário, será que ele pode fazer greve? Veja só, em relação ao servidor público estatutário, da Constituição Federal de 88, o artigo 37, inciso 7º, da Constituição Federal de 88, passou ou estabeleceu que o direito de greve do servidor público será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Antes era lei complementar, depois eles fizeram uma emenda constitucional, e aí definiram que o direito de greve, artigo 37, inciso 7 da Constituição, seria exercido nos termos de lei específica. O que é interessante é que essa lei nunca foi editada. Ainda no governo anterior, na época ainda em que o governo era PSDB e não era Partido dos Trabalhadores, essa lei não foi editada. Eu me lembro ainda que na época o próprio Partido dos Trabalhadores propôs um mandado de injunção, onde à época o Supremo Tribunal Federal, ao julgar esse mandado de injunção, à época decidiu que a Suprema Corte nada podia fazer em função dessa inércia do poder legislativo. E ficou até, com essa decisão do Supremo, ficou até um pouco comprometida a imagem do mandado de injunção, que ficou parecendo, né, uma medida judicial que, na verdade, é ineficaz, onde o Supremo definiu que não podia suprir a inércia do poder legislativo em legislar, em estabelecer a norma. E durante muitos anos assim permanecemos. Ou seja, a interpretação em relação ao artigo 37, inciso 7, é de que ele encerrava uma norma de eficácia limitada. E que o servidor público estatutário só poderia fazer greve uma vez existindo lei específica. Nesse intervalo, houve a mudança de poder, e aí o presidente Lula assumiu o governo nos últimos 8 anos, mas, por incrível que pareça, e eu pensava até que ia ser regulamentado o direito de greve do servidor público estatutário, também no governo, também nesses últimos 8 anos, não foi regulamentado. A verdade é que o poder público, o Estado, não tem o menor interesse em regulamentar o exercício do direito de greve do servidor público. Não se esqueçam que na década de 40, de 30, de 40, de 50, a greve no início século passado, a greve já foi considerada, inclusive, um movimento antissocial, antissindical. Tanto é verdade que quando você pega lá o artigo, dá uma olhada no artigo 856 da CLT, nós lembramos que a nossa CLT é de 1943, quando você abre lá o artigo 856 da CLT, você vai verificar que o presidente do tribunal pode suscitar dissídio coletivo de greve de ofício, em caso de paralisação dos trabalhos. Toda a doutrina cai de pau nesse artigo, dizendo que se não teria sido recepcionado pela Constituição Federal, já que a greve é um direito assegurado, não cabe ao tribunal, né, contrariar o princípio da inércia da jurisdição. Mas por que o artigo 856 trazia essa possibilidade do presidente do tribunal suscitar de ofício dissídio coletivo de greve? É porque a Justiça do Trabalho não era um órgão do Poder Judiciário, não. A Justiça do Trabalho era um órgão do Poder Executivo. E, claro, então, vinculado ao chefe do Poder Executivo. E o Poder Executivo nunca teve interesse em regulamentar a greve. Ao contrário, sempre teve receio da regulamentação da greve do servidor. Então, e mesmo na esfera privada. Então, qualquer greve, como é que aconteceria? O próprio Poder Executivo, de uma maneira ou de outra, convenceria o presidente do tribunal a suscitar dissídio coletivo de greve para acabar com aquele movimento. É por isso que o artigo 856 da CLT coloca que o presidente do tribunal pode suscitar de ofício o dissídio coletivo de greve. Mas então, de lá para cá, houve poucas tentativas. Para você ter uma ideia, houve até um projeto de lei, de iniciativa, mas onde, para mim, não se regulamentava o direito de greve. Para mim, ele na verdade, impedia o direito de greve do servidor público, já que estabelecia esse projeto de lei que pelo menos 50% dos servidores, durante a greve, tinham que continuar prestando serviço. Ora, greve do servidor público, que 50% tem que continuar prestando serviço, isso não é greve. Enfim, até hoje,
até hoje, não foi regulamentado o exercício do direito de greve no serviço público. O que aconteceu? Houve mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal. O próprio Supremo Tribunal Federal, em 25 de outubro de 2007, ao julgar os mandados de injunção 670, 708 e 712, declarou a omissão legislativa quanto ao dever constitucional de editar lei que regulamente o exercício do direito de greve ao setor público e, por maioria, decidiu aplicar ao setor, no que couber, a lei de greve vigente no setor privado, ou seja, a Lei 7783 de 89. Então, o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, acertadamente, julgou esses novos mandatos de injunção em 2007, 670, 768 e 712, e declarou a omissão legislativa naqueles mandados de injunção, determinando a aplicação no que couber aos servidores públicos estatutários das normas, Heitor, previstas na Lei 7783 de 89. E até foi interessante que no julgamento, foi até muito bonita essas palavras aqui, no julgamento o ministro Celso de Mello salientou que não se pode tolerar, sob pena de fraudar-se a vontade da Constituição, esse estado de continuada, inaceitável, irrazoável e abusiva inércia do Congresso Nacional, cuja omissão, além de lesiva ao direito dos servidores públicos e civis, a quem vem se negando arbitrariamente o exercício do direito de greve, já assegurado pelo texto constitucional, traduz um incompreensível sentimento de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado de que se reveste a Constituição da República. Perfeito, o ministro. Então, hoje, Heitor, respondendo à sua pergunta, os servidores públicos civis podem, de acordo com o julgamento da mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, podem fazer greve, sim, aplicando-se aos servidores públicos civis no que couber, no que for compatível à própria Lei 7783 de 89, a lei que regulamenta a greve dos trabalhadores da iniciativa privada. E eu já começo a sentir saudade, estamos chegando ao final do nosso curso. Hoje nós estamos terminando a última aula nesse curso onde nós abordamos a parte de fundo de garantia, toda a parte de estabilidade decenal, estabilidade provisória, e hoje encerrando o assunto greve. Greve que é um direito assegurado, nós vimos constitucionalmente, lá no artigo 9º da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei 7783 de 89. Vimos algumas peculiaridades dessa lei, como a necessidade na negociação coletiva prévia, antes de haver o movimento paredista, a necessidade de realização de assembleia específica, deliberando pela paralisação dos trabalhos e estabelecendo a pauta reivindicatória, estabelecendo os artigos que falam dos direitos do grevista de livremente divulgar o movimento, arrecadar fundos de forma pacífica. Vimos também a situação onde o empregador não pode se opor ao direito de greve, o empregador tem que respeitar o direito de greve. Vimos que a greve suspende o contrato de trabalho. Vimos que em relação à greve tem que haver um aviso prévio. Nas atividades comuns, esse aviso prévio se dá com 48 horas de antecedência ao patronal, à sociedade. Nas atividades essenciais, elencadas no artigo 10, esse aviso prévio tem que se dar com 72 horas de antecedência. Que nas atividades essenciais devem ser mantidos a realização dos serviços mínimos indispensáveis à sobrevivência, à saúde e à segurança da população, sob pena do próprio tribunal fixar um percentual de trabalhadores que nessas atividades devem continuar trabalhando. Vimos que não há que se falar em greve legal e ilegal, mas sim em greve abusiva ou não abusiva. Que realizada a convenção, o acordo coletivo,
ou decretada, prolatada a sentença normativa, não pode haver nova greve no curso da Convenção Coletiva do Trabalho, no curso do acordo coletivo, a não ser que esta norma esteja sendo descumprida ou se materializada após um ano a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, se as condições que motivaram essa convenção, esse acordo coletivo, se tiverem tornado, se tiverem modificado, se tiverem tornado injustas, impraticáveis. Vimos também que, no caso da greve, se os trabalhadores invadirem a empresa, não deixarem o empregador ou outros trabalhadores que não aderiram à greve ingressar na empresa, claro que o empregador, a empresa pode promover uma ação de reintegração de posse, com fundamento legal no artigo 114, inciso 2º da Constituição Federal de 88, e também na súmula vinculante número 23 do Supremo Tribunal Federal. Vimos que os trabalhadores poderão ser responsabilizados, artigo 15 da Lei 7783 de 89, pelos excessos cometidos durante a greve, seja responsabilidade civil, penal ou trabalhista. E vimos também, foi a pergunta do Heitor, que em relação ao servidor público, o Supremo Tribunal Federal, em 2007, ao julgar vários mandados de junção, mudou o seu entendimento e declarou a omissão legislativa, passando a permitir a greve no setor público, aplicando-se no que couber a Lei de Greve dos Trabalhadores da Iniciativa Privada, a Lei 7783 de 89. Estamos aí concluindo a última aula, concluindo o nosso curso. Se você teve alguma dúvida, não esqueça de enviar o seu e-mail para saberdireito@stf.jus.br, repetindo, saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as aulas, não esqueça, ao mandar o e-mail, colocar o tema e o professor, Renato Saraiva. Se você quer rever as aulas, basta acessar www.youtube.com/saberdireitoaula. Queria agradecer a presença aqui dos nossos alunos, de toda a produção, né, dos outros alunos, outros colegas que estão aqui assistindo atrás das câmeras. Agradecer, muito obrigado, meu Deus, hoje eu estou aqui realizando um sonho. Eu que tive, as pessoas não conhecem um pouco a minha história, mas eu não tive, como é que se diz, não tive uma infância privilegiada, fui um menino pobre, com muito sacrifício, com muito estudo, determinação, graças a Deus eu consegui alcançar meu sucesso e estar aqui no TV Justiça, perante o Supremo Tribunal Federal, ministrando esse curso, para mim é razão de muito orgulho, é saber que realmente valeu a pena. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela paciência de vocês. Fiquem com Deus.